Olá pessoal, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer mais uma live sobre um tema muito interessante, principalmente para quem está iniciando na advocacia, que é como identificar o perfil do seu cliente na advocacia criminal. Teremos hoje a companhia do Dr. Danilo Campagnoli Bueno. Dr. Danilo, que é advogado criminalista, especialista em crimes tributários. Então, vamos falar aí sobre como o advogado criminalista deve se comportar, como o advogado criminalista deve a sua clientela, como definir este perfil de cliente. Ou se não, se o advogado está lá, doutor Danilo, seja muito bem-vindo, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Agradeço aí, doutor Danilo, a disponibilidade do seu tempo, que inclusive está com escritório novo, né, doutor Danilo? Ô, Marcelão, meu mestre, para quem não sabe aí, né? Aliás, nossa primeira live, Marcelão foi meu professor no curso preparatório para a OAB. E vou ter que entregar um pouquinho de idade, hein, Marcelão? Porque faz tempo, nem você lembrava. Faz tanto tempo que nem você lembrava que tinha dado aula para mim em 2005. Aí você me complica, hein, doutor Danilo? Eu comecei muito cedo, é isso. Começou com 15 anos, pô. Mas é muito gratificante, sabe, Danilo, ver nossos ex-alunos, hoje advogados aí de renome, brilhando, tocando uma carreira primorosa na defesa da Constituição, na defesa da lei e fazendo jus à procuração que foi outorgada pelo cliente, que é um dos temas aí que a gente vai falar hoje, não é? Então, agradeço bastante aí, doutor Danilo. Esse tema eu sei que você já falou bastante sobre ele em cursos que você ministrava, em palestras sobre esse tema. Então, nada melhor do que a gente falar aí um pouquinho sobre essa questão do perfil do advogado criminalista. Mas antes da gente chegar lá no nosso ponto-chave, doutor Danilo, queria saber o seguinte: o advogado, de uma forma geral, não necessariamente só o criminalista, mas ele precisa estudar sempre ou depois que foi aprovado no exame de ordem, já fez o seu papel e é suficiente para advogar? Meu amigo, na minha época, que 15 anos de advocacia, 14 anos, já se falava que o mercado estava saturado. Com certeza, naquela época, eu falo pela nossa região aqui, você lembra bem disso, nós não tínhamos tantas faculdades como nós temos hoje. Nós temos muito mais profissionais no mercado, muito mais advogados no mercado do que nós temos hoje. Então o mercado, de fato, é saturado? Mas é a minha opinião, tá? Mas é saturado para quem quer ser medíocre. E medíocre no sentido de mediano, tá? Não é nem um adjetivo tão pejorativo. Basta ser mediano. Se a pessoa disser, eu não gosto de ler, já não faça direito. Tá? Aliás, assim, sinceramente, eu não sei que faculdade que a pessoa que não gosta de ler deve fazer. Porque todas as faculdades, para você ser um profissional diferenciado, você precisa ler, não tenho dúvida disso. Só que nós, da área do direito, nós precisamos escrever bem. Nós precisamos falar bem. Então, é uma condição sine qua non básica é ler. Quem escreve bem, quem lê, escreve bem. Quem lê, fala bem. Tá? Você pode aperfeiçoar a sua oratória, você pode aperfeiçoar a sua escrita. Mas quem não lê, não tem como escrever bem nem falar bem, entendeu? Isso é básico. O advogado, doutor Danilo, ele trabalha principalmente com a argumentação. Então, nós precisamos conhecer, sim, um pouquinho de tudo na vida, né? Portanto, ler de tudo também, não apenas livros técnicos, justamente
para ter essa capacidade de argumentação. E isso fica bem evidente em tribunal do júri, hoje com as audiências online, né, com as audiências virtuais, todas sendo transmitidas, nós, infelizmente, podemos perceber que alguns advogados, eles não fazem jus, não se preocupam como deveriam se preocupar com a causa. Uma vez que o cliente, ele está depositando no advogado todas as esperanças, às vezes a vida dele, porque você está lidando com casos que envolvem 10, 20, 30 anos de eventual prisão. Então, o advogado precisa estar, sim, primeiro, muito bem preparado, conhecendo, obviamente, o caso, mas também com esta capacidade de convencimento, de argumentação. Porque senão não adianta nada você saber e ter o direito, mas não saber expor isso para quem vai julgar a causa. Sim, concordo 100%. O que eu sempre converso com a equipe aqui do escritório, falo para alguns amigos, é o seguinte, Deus coloque, eu falo Deus porque eu acredito, enfim, dentro da minha religiosidade, dentro dos meus valores, mas que Deus coloque profissionais no mercado para me atender, seja um dentista, seja um médico, seja um enfermeiro, seja um arquiteto que fez o escritório, arquiteta que fez aqui o escritório, qualquer profissional, que trate com respeito o cliente, assim como eu trato os meus clientes com respeito. E a recíproca é verdadeira. Eu falo para o pessoal, eu falo assim, você gostaria que um advogado tratasse a sua causa como você está tratando a causa dele? Ou que um médico te tratasse da forma como você está tratando o seu cliente, de não responder, tratar com desdém? Porque a verdade é que a gente, com o passar do tempo, todos os profissionais, a gente acaba criando uma casca. A gente acaba deixando o nosso coração um pouco mais duro. Na época da faculdade, nos primeiros anos da advocacia, um cliente preso, você tem que dar uma notícia de uma condenação, ela tem uma sensação, um sentimento diferente do que aquela que você tem hoje com a experiência que nós temos. Mas esse sentimento diferente não quer dizer que hoje nós não tenhamos o cuidado ou aquela sensação de tristeza, enfim, de lamentação por aquilo que nós fizemos. Ou pela desgraça que o cliente vai sofrer, enfim, não é isso. É que no começo mistura um pouco da insegurança também, né? Você fala, será que eu fiz certo? Será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? É o medo do cliente te cobrar. Com o passar do tempo, a gente percebe que, assim, olha, eu fiz o que era possível, fui honesto com o cliente do começo ao fim, uma coisa que a gente vai falar sobre isso. Mas, infelizmente, é um problema que, assim, eu entrei na vida dele para ajudá-lo. Não foi possível. Fizemos o que era previsto. Fiz o meu melhor. Daqui para frente, assim, infelizmente já não depende de nós, né? Então, voltando só um pouquinho, até porque eu fugi um pouco da resposta, hoje o advogado precisa ser um profissional estudioso, o advogado precisa ser um profissional humano, né? Você acabou de falar do tribunal do júri, enfim, e ele precisa ser multidisciplinar. Tá? Ele precisa saber o que está acontecendo de notícia no nosso país nesse momento de pandemia. Tá? Inspirações emocionais, o que está acontecendo com relação a relacionamentos. Para você no tribunal do júri falar de crimes passionais, o tribunal do júri nem é a minha especialidade, embora eu tenha feito tenha alguns casos, não é a minha especialidade. Mas para você falar de um crime passional, você precisa entender minimamente da relação entre duas pessoas que se amam, aquela mistura de amor e ódio. Né, o ciúme, o que é o ciúme, histórias de ciúme, o que a dramaturgia fala de ciúmes, casos notórios que todo mundo conhece, né, por isso que são notórios, que foram divulgados para você mostrar que aquele caso daquela pessoa, aquele caso triste, então é diferente do caso do seu cliente, tá? Se assim for. Então, realmente, olha, hoje em dia, essas pessoas que querem sair para o mercado da advocacia, vale a pena? Muito. Se colocar em ser um profissional diferenciado. Se for para ser mais do mesmo, o mercado está saturado. Isso eu costumo dizer sempre para os meus alunos, doutor Danilo,
Que, na verdade, seja lá a profissão que você quiser seguir, vai ter um bom campo de atuação para você? Com certeza. Agora, vai ter um bom campo de atuação se você souber trabalhar sério e se destacar nessa área que você se propõe a atuar. Porque, caso contrário, como você disse, vai ser mais do mesmo. E aí, infelizmente, você cai naquela vala comum onde vai ali conseguir, digamos, sobreviver, mas não vai se destacar. Isso em qualquer área, não é? Seja médico, engenheiro, advogado, e você tem a possibilidade, como advogado, de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu me lembro, doutor Danilo, da primeiro caso que eu tive envolvendo o tribunal do júri, onde o cliente foi absolvido, mas você precisava ver como ele e a família me abraçavam e choravam, mas choravam, Danilo, que é algo assim que eu nunca vou esquecer, essa emoção, esse sentimento. E aí, como você diz, com o passar do tempo, não é que a gente não se preocupa mais com isso. Com o passar do tempo, a gente acaba criando essa casca que você disse, não é? Na verdade, a gente amadurece e consegue distinguir, consegue dar uma posição isenta de ânimos para o cliente. Sabe, olha, vamos trilhar este caminho por causa disso, disso e disso. E eu tenho, não sei se felizmente ou infelizmente, muitos clientes que são da área jurídica, né? Que são advogados, juízes, promotores, e aí vivem querendo palpitar na nossa atuação, não é? Na nossa defesa. E essa experiência toda, saber ter esta frieza, eu acho que é muito importante, porque você consegue efetivamente distinguir, não é? O que é emoção do que é a razão que você precisa ter para a atuação no processo. Concordo. Mais uma vez, concordo 100%. Hoje em dia existem várias formas de marketing, né? Por conta do marketing digital, profissionais que só se especializaram em marketing para advogados. Mas a verdade é que para você ter uma boa clientela, e uma boa não necessariamente com relação ao número de clientes, mas clientes que te respeitam. A melhor propaganda sempre foi e será o boca a boca. Tá? Então, o que eu converso com a equipe aqui no escritório, a gente não quer quantidade. E quando o cliente me paga, eu quero que ele me pague com prazer. Porque senão aquele dinheiro vem ruim. Sabe quando ele te dá aquele dinheiro? Hoje em dia, eu estou fazendo um sinal de dar, né? Hoje em dia é transferência. Mas assim, nem cheque, né? É transferência. Mas assim, que ele te pague, sabe? Por mais que seja um valor que... Todo valor é valor, né? Assim, sempre é um valor... dinheiro, assim, enfim. Mas que ele saiba que você, o seu trabalho, faz jus àquilo que ele está pagando, que ele não se sinta enganado. Isso não tem nada que pague, né? E ele percebe que você sofre com ele, você percebe... Marcelo, eu já entreguei mais de uma vez, cara. Tive que levar cliente na delegacia. Delegacia para cumprir mandado de prisão, pena, tá? Alguns processos que eu trabalhei do começo ao fim, alguns que eu entrei no meio de uma instrução, ou só fiz o recurso de apelação. Só que assim, eu não me neguei a avisar o cliente, olha, vai expedir mandado de prisão, não tem mais o que fazer. Fiz isso mais de uma vez. Ou será que as pessoas acham que advogado nunca perde processo? Isso é coisa de filme. Claro, tá? E na verdade importante até, tem muitos alunos aí nos acompanhando, advogados de início de carreira, mas é sempre bom lembrar que nós brigamos pela correta aplicação da lei. E, obviamente, não se faz milagre. Então, às vezes, o cliente vai sim ser condenado, mas você já passou para ele toda a orientação, todo o caminho a ser seguido e as consequências de uma eventual fuga, não é? E as consequências de uma eventual apresentação. Claro que isso fica a critério do cliente, mas assim como você, eu também entendo que muitas das vezes, se não a maioria das vezes, o melhor remédio
para o cliente é a sua apresentação, não é? Vai se entregar espontaneamente, porque com isso ele consegue alguns benefícios posteriormente e abreviar essa sua estadia lá numa eventual prisão, quando chega a prisão. Porque muitas vezes também nós não podemos nos esquecer que houve a condenação, mas isso não necessariamente implica em prisão, porque você tem uma série de regimes, uma série de outros fatores lá na fase de execução penal que podem se brigar aí em relação ao seu cliente, não é? E até aproveitando já o gancho, já que eu falei do júri, falei da execução penal, doutor Danilo, hoje você ser um clínico geral, falar, vou atuar em todas as áreas, porque afinal de contas o cliente chegou aqui no meu escritório, ele não vai sair da cadeira sem assinar uma procuração. Não me interessa se é na área civil, criminal, tributária, administrativa, trânsito, o que quer que seja. É um pensamento correto isso ou isso é um tanto quanto temerário? Olha, que eu acho, assim, tá? Eu acho que o profissional, pessoa, o advogado, João da Silva, humanamente impossível ele conhecer, assim, na minha concepção, tá? Olha, na minha, mais que 2 áreas, assim, ele não consegue. 2, eu acho que ele até consegue ser um profissional bom nas 2 áreas, é possível, tá? Principalmente áreas que tem uma certa sintonia, porque o processo civil é instrumentalidade, tanto, exemplo, tá? Vamos por aí, da justiça civil, direito público, ou justiça civil, direito do trabalho, usa muito processo civil e tal. Mas agora, quando for áreas muito antagônicas, né? Então você pega lá, exemplo, advocacia criminal e depois você pega a justiça do trabalho. Tá? É muito diferente. Tá? Não estou dizendo que ninguém possa ser muito bom nas 2 áreas, não é isso. Mas assim, é uma marcha mais complicada. E ao longo do tempo, a demanda de trabalho aumenta, o tempo que a pessoa tinha para estudar e para se atualizar também diminui. Então, a qualidade técnica dela, ao longo do tempo, vai diminuir. Por mais que ela tenha conhecimento prático, o conhecimento teórico que é extremamente necessário para a advocacia, ele vai diminuir. Então, assim, eu sou contra clínicos gerais. E olha que assim, eu falei de 2 áreas, hein? Clínico geral, que é o que a gente vê muito por aí, previdenciário, criminal, trabalhista, e por aí vai, né? Aeronáutico, e vai. E aí você vê lá, né? E é um cara só no escritório, uma advogada só. Não, é impossível, tá? Não vai tratar bem aquele cliente, não é bem visto pelo judiciário, a verdade é essa. Isso faz diferença. Ser bem visto não significa que você tem que agradar. Ser bem visto significa que eles te respeitam. Tá? E quando eles te respeitam, é uma pergunta que não vai indeferir. Às vezes é uma pergunta que o juiz não sabe muito bem onde você quer chegar. Mas por você ser uma pessoa que goza de um respeito, que goza de uma certa credibilidade, você fala, deixa eu ver onde vai. E às vezes é dessa pergunta que você vai tirar uma boa resposta. Tá? Uma sugestão aí sobre esse assunto que eu dou para os advogados que estão iniciando na carreira é principalmente buscar parcerias. Então, defina a área que você quer seguir. Você quer seguir a área civil, a área de direito de família, você quer seguir a área de direito previdenciário, a área trabalhista, a área criminal. Então, tente se especializar nessa área, divulgue no seu círculo de amizade a área que você atua e, se eventualmente vier uma indicação de outra área, tenha essas parcerias. Tenha lá, eu tenho meus parceiros que atuam na área trabalhista. Eu não sei nem que lado que tem que sentar na Justiça do Trabalho. Se eu entrar lá no fórum, na época de eleições da OAB, não é? A gente tem aí uma participação ativa, mas os alunos ficavam tirando sarro de mim lá na Justiça do Trabalho, pedindo para eu fazer um tour com eles na Justiça do Trabalho. Eu falei, mas não sei nem aonde fica aqui sala de audiência, gabinete, se eu entrar na sala de audiência, eu não sei que lado que senta. Mas eu tenho meus parceiros que atuam na área trabalhista. Então, se alguém vier me perguntar sobre assunto trabalhista, eu vou saber genericamente aí o que a gente acompanha no noticiário, mas jamais eu vou dar uma consulta para essa pessoa. Porque eu falo, ó, não é a minha área. Então, tem o fulano, vai lá,
Ah, mas eu tenho uma demanda previdenciária. Eu não faço a menor ideia de como tratar isso. Entendo um pouquinho dos crimes previdenciários. Fora isso, tem o meu parceiro. Então, não é que você vai, digamos, perder o cliente. Eu acho que, na verdade, você ganha o cliente e ganha um parceiro. Por quê? Você está indicando o cliente para aquele seu colega profissional especializado na área e essa pessoa que você indicou sabe que, se houver uma demanda criminal, vai te procurar. Por quê? Porque você foi honesto com ele. Você falou, olha, essa área não é a minha especialidade. Então, eu vou te indicar, sim, quem seja especializado na área. E depois, até para o jovem advogado, né, que deve estar pensando, pô, mas aí eu estou abrindo mão de trabalho. Eu tenho um trabalho que chegou aqui no escritório, eu estou abrindo mão desse trabalho e estou perdendo dinheiro. Na verdade, não. Você está ganhando a confiança do seu cliente e a confiança do parceiro que você indicou. E, Sim. eventualmente, pode até ser feita uma parceria, no sentido de que esse advogado que você indicou repasse posteriormente uma porcentagem dos honorários que você cobrou. E o inverso também, não é? Quando ele tiver uma demanda criminal, ele te indica e você repassa uma porcentagem. Eu acho que é uma forma boa de se trabalhar, não? Não, eu gosto bastante de trabalhar dessa forma, assim, o que a experiência me trouxe. Já fica a dica até, que eu acho legal, eu falei até eu já vi que alguns colegas aí já estão seguindo a gente, algumas dicas legal, e se você permitir, meu amigo, meu mestre, a gente já faz até uns links com umas dicas, que é o que você já começou a fazer agora, porque o que a gente está falando aqui é para manter um perfil ético, profissional e angariar cliente. De uma forma ética, captar cliente de uma forma ética, honesta e digna. Então, dentro disso que você falou, eu acho sensacional. É isso que deve ser feito. Se o cliente previdenciário bater na minha porta, não adianta eu olhar, como eu sempre fiz, tá? Não é porque é hoje. Eu não sabia nada de previdenciário e foi o que você falou, entendo de crimes previdenciários. Agora, pedir uma aposentadoria por invalidez, um auxílio. Para falar que eu nunca fiz nada, eu já pedi auxílio reclusão para preso, que era muito fácil, faz muito tempo, deu certo, mas foi uma vez só. Então, veja só, esse cliente nunca foi desse advogado. Não é que eu perdi, mas vou perder um cliente. Eu não vou perder porque ele nunca foi meu. Da mesma forma que se alguém pedir para eu fazer um trabalho de engenharia, eu não sou engenheiro, eu não vou fazer. Se pedir para eu fazer um trabalho previdenciário, eu não sou um advogado que trabalha na área previdenciária, eu também não vou saber fazer. Tem que ser encarado dessa forma. Agora, é legal estabelecer boas parcerias? Ótima. Eu acho sensacional. O que a experiência me trouxe é o seguinte, antes eu tinha muita parceria assim, o fulano me indica civil, eu vou indicar criminal para ele. Aliás, desculpa, ele me indica o criminal, eu vou indicar o civil para ele. Eu não faço isso. Eu indico assim, para o melhor, para aquele que eu sei que vai cuidar daquela causa. Eu tenho vários bons amigos trabalhistas, vários bons amigos na área civil, família, tá? Então, eu analisando, às vezes, a pessoa que me ligou, às vezes é um colega, às vezes já é um cliente, às vezes é uma pessoa que caiu do céu. Dependendo do perfil que eu consigo entender da pessoa, eu sei qual o melhor colega dentre daqueles que eu confio, que eu posso indicar. Porque se eu já tive isso, eu te indico, aí eu sabia que aquela pessoa ia cobrar muito caro, e esse meu cliente não tinha condições de pagar, sabe? Então, criava uma fidelidade entre advogado que eu particularmente não achava legal, ética, nem com o cliente, nem comigo. Então, a minha dica é isso. Inclusive, com outros profissionais, né? Às vezes, contabilidade, você tem uma parceira que é muito legal para o advogado, tem uma parceira de contabilidade. Fica outra dica, empresa de auditoria, enfim. Agora, todos os casos eu vou indicar para você. Às vezes, aquele cliente não é o perfil daquele escritório, seja por conta de valor, seja por conta dos profissionais que vão lidar com ele. Às vezes, ele é um cliente que demanda muita atenção. Você sabe que aquele profissional não vai dar aquela atenção, não é uma pessoa de sentar e conversar. Isso tudo faz diferença, né? Isso tudo faz diferença. Então, já são formas de se colocar no mercado com muito respeito. E, aliás, assim, entre nós... a gente sabe disso, né, Marcelão? A gente sabe quem são advogados especializados, quem advogados que não são. Você mencionou, você tem vários clientes advogados, né? Eu tenho vários clientes advogados também, mas assim,
mais que isso, eu acho que 70% dos meus clientes são indicados por outros advogados. Então, assim, para mim, a maior captação de cliente não é o cliente em si que acha o Danilo. Foi algum advogado, algum colega que indicou o Danilo. Sim, Então, dessa live de hoje, as pessoas que estão nos vendo, eu já tive lives que pessoas me assistiram, me viram, e depois mandaram um direct para mim. Pô, eu queria te consultar, tal. Super legal, sabe? Então é assim que a gente cria exato. autoridade, né? Na nossa área criminal, doutor Danilo, eu acho que tem muito isso. Eu tenho vários colegas advogados que trabalham internamente em empresa ou prestam assessoria para empresas, seja na área tributária, trabalhista, civil. E aí, quando surge uma demanda criminal, eles sabem, o doutor Marcelo é especialista lá nessa área criminal, deixa eu conversar com ele. E aí, a gente vai conversando, vendo também se é a minha área de atuação dentro do crime, a gente vai falar disso daqui a pouco, não é? Ou se eu vou também repassar isso para algum colega, não é? Então, eu acho que realmente, primeiro, o advogado criminalista, ele precisa se apresentar como advogado criminalista e ser honesto com seus clientes e com seus parceiros, com quem os indica, não é? Isso é muito importante para você ter credibilidade. E aí, doutor Danilo, vamos lá entrar um pouquinho já no tema aí, propriamente dito da nossa live, que é como identificar o perfil desse nosso cliente. Eu vejo muitos alunos, os recém-formados, principalmente, vendo direito penal econômico como sendo a menina dos olhos, não é? Então fala, opa, é aqui que eu vou ganhar dinheiro. É com direito penal econômico que eu vou ganhar dinheiro, como se só existisse essa área do direito penal que traz aí uma remuneração, uma rentabilidade razoável para o advogado. É assim mesmo? Temos outras áreas que, de repente, o advogado pode investir e ter um êxito muito bom nessa seara que ele escolher aí da área criminal? Eu acho que toda a área do direito dá dinheiro. Toda. Tá? Desde que o profissional seja diferenciado, desde que o profissional tenha autoridade, desde que ele aguarde o seu tempo para isso. Tá? Tudo que sobe muito rápido, cai muito rápido. Especificadamente com relação à área criminal. O que eu acho? A pessoa só vai ganhar dinheiro na área do direito penal econômico se ela se destacar dentro da área do direito penal econômico. Porque se ela não gostar dessa interdisciplinariedade, por exemplo, outro dia eu estava estudando licitação, porque tem vários casos de fraude à licitação, então eu preciso entender do procedimento licitatório, como funciona um pregão, o contrato que a administração pública, então vem aquele processo cheio de contrato com a administração pública, entender o papel do leiloeiro, eu preciso entender, então não tem como um advogado querer trabalhar na área do direito penal econômico e trabalhar numa fraude de licitação e não querer abrir um livro de direito administrativo. Tá? Ainda mais a parte de crimes tributários, tá? Que vamos pôr, é o carro-chefe aqui do escritório. Não tem como você não querer entender um pouco quais são os tributos, qual a forma de recolhimento, o período de apuração, esse período de apuração, quando ele constitui um crime continuado ou não. Enfim, são vários aspectos que fazem com que ele se destaque e, por se destacar, ele vai ser bom na área do direito penal econômico e o dinheiro vai ser consequência. Agora, não quer dizer que se o sujeito gosta do tribunal do júri, ele fala, mas o tribunal do júri não está saturado, será que eu vou conseguir o meu espaço? Se destacar, ele vai de fato conseguir o seu espaço, porque advogados se aposentam, todo mundo falece, todo mundo morre, inclusive advogados. Então, sempre surgem oportunidades. E a verdade é que o nosso mercado está carente, sabe? Está carente de profissionais que se dedicam, está carente de profissionais honestos, está carente de profissionais que tenham um comportamento adequado com o cliente. Então assim, sendo objetivo e concluindo, a área do direito penal econômico ela é uma área promissora, é uma área muito bacana, é uma área que eu me apaixonei em 2012, fiz minha pós em 2012 com base nisso. Na época o julgamento do mensalão, nem se falava tanto assim de direito penal econômico, principalmente em Campinas, em São Paulo já tinha escritórios especializados nisso, aqui ainda não. Mas que falavam-se só nisso, né, ou quase que exclusivo nisso.
mas assim, é uma área que eu me encontrei. Agora, se o sujeito não se encontrar, não adianta. Vai para frente, tem que fazer o que Agora, gosta. é importante falar nessa área, por exemplo, aí de direito penal econômico, eu vou pensar as outras áreas para a gente comentar também, mas veja, não adianta você falar, pô, eu vou fazer direito penal econômico porque eu estou mexendo aí com quem tem dinheiro, então eu vou conseguir bons honorários. Mas é necessário lembrar também que você vai precisar entender um pouquinho de contabilidade, você vai precisar entender um pouquinho de direito tributário. Não dá para você querer ficar preso àquilo que eu disse no início, não é? Só estudando livros técnicos de direito penal. Você vai ter que abrir um pouquinho o seu leque e identificar ali, olha, deixa eu fazer um curso aqui, não é, de contabilidade, deixa eu me dedicar um pouquinho a esse direito tributário. Por quê? Porque isso tudo vai convergir para quem atua nessa área de direito penal econômico. E não dá para ser aventureiro, não é em qualquer área. A gente vai comentar aqui, não dá para ser aventureiro. Você precisa se destacar nessa área. Além do direito penal econômico, doutor Danilo, eu vejo que existem muitos advogados que se dizem, não é, advogados do Tribunal do Júri, mas advogados especializados em júri, que se dedicam, realmente são poucos. E você sabe, quando há necessidade de indicar um cliente para um advogado especializado no Tribunal do Júri, você tem ali na nossa região aqui uma meia dúzia de advogados que você indicaria. Por quê? Porque essas pessoas são conhecedoras da vida, não é? Eu lembro que tem um promotor de justiça, colega meu, ele se formou comigo, ele falava nas palestras, nas entrevistas dele, não é? Dizendo que no Tribunal do Júri conta muito o conhecimento sobre a vida. E que ele fazia júri com um senhorzinho, um advogado, senhorzinho, velhinho já, não é? Que ele brincava até dizendo que se perguntar para esse senhorzinho a diferença entre dolo e culpa, eu acho que esse rapaz, esse advogado, esse senhor não sabe a diferença de dolo e culpa. Mas os júris mais difíceis que ele fazia era com esse senhor, porque a experiência que ele tinha de vida e a forma que ele conseguia conversar com os jurados do porquê que a pessoa teria, o cliente teria agido daquela forma, ele conseguia envolver os jurados de tal forma que ficava difícil ele tecnicamente rebater isso para um tribunal que é leigo, não é como é o plenário do júri. Concordo com você. Faz muita diferença, né? Tem coisas, para quem está começando agora, que eu acho que é muito importante. Tem coisas que é a experiência que a vida vai te dar. Tem coisas que você... E isso você precisa de tempo, tá? A experiência, inclusive, técnica na advocacia, quando eu falo técnica, é a técnica prática. Você precisa de tempo. Isso aí não tem atalho para isso. O que você pode fazer é, então, compensar com base na técnica teórica, tá? E você pode também chegar no meio termo, que vai ser muito bom, que são estudos de casos. Marcelo, hoje em dia, se o cara parar para pensar que ele pode, tá? Estudar casos de enorme complexidade, digitando o nome de grandes advogados, advogados de referência, no site dos tribunais, ele vai ter o processo na íntegra. Ou seja, na nossa época, eu lembro que na minha hora do almoço de estagiário, eu estagiava no escritório civil, não era criminal, eu nunca fiz estágio na área criminal, tá? Eu pegava a minha hora do almoço, sabia do caso de alguém, ou era um amigo, ou o nome são no jornal de fulano, eu via lá que já estava no processo. Eu saía, eu ia a pé, sei lá, devia ser uns, sei lá, 1 quilômetro, um pouquinho. Saía da Moraes Salles, perto do Banco Itaú ali, eu ia até o Fórum Central, ia no cartório, eu tinha o número do processo para prender ali e via que era um pedido de prisão, como é que o juiz negava. Hoje em dia pode fazer isso do escritório, processo digital. Então, assim, esse estudo de caso concreto, ele te dá a experiência de saber, e analisando jurisprudência. Olha, esse tipo de decisão aqui os tribunais estão entendendo dessa forma, ou estão decidindo de uma outra forma. Cara, seu cliente vai falar, pô, esse advogado ele é novo, mas ele tem experiência. Essa advogada, ela sabe o que ela está falando. A entonação, né, Marcelão, da nossa fala, o não gaguejar, não fazer o que eu fiz agora, não gaguejar, olhar no olho do cliente, a firmeza.
Isso tudo passa credibilidade. E é possível compensar a falta de tempo de experiência com estudo teórico, jurisprudencial, né, estudo de casos. Agora, imagina você fazer tudo isso com a experiência desse senhor que você mencionou, é esplêndido. Por isso que tem poucos advogados esplêndidos, porque nem todo mundo consegue conciliar o estudo com a prática, com o carisma, com a ética, com a honestidade, com uma inteligência emocional em ter um bom relacionamento com todos. Quem conseguir equilibrar todas essas bolinhas vai ser uma advogada ou um advogado esplêndido. Sem dúvida. E hoje, doutor Danilo, com toda a tecnologia que tem à nossa disposição, você precisa ter disciplina para estudar, sim, a teoria, mas não pode deixar de passar essa oportunidade. Nós temos aí os processos todos eletrônicos, então basta acessar. Hoje, devido aí à pandemia, você consegue assistir sustentações orais, você consegue assistir audiências, fazer parte de grupos de advogados, criminalistas ou não. Então, você precisa ter essa troca de experiência com os colegas, que é muito importante no seu dia a dia, para você se aprimorar, para você crescer, para você ter essa bagagem que a gente volta a dizer. Não é porque você é novo, é recém-formado, que você está em desigualdade com alguém que já tem 10, 20, 30 anos de advocacia. Você é tão advogado quanto esse outro advogado mais experiente. E o cliente, ao lhe contratar, ele não quer saber se você começou a advogar hoje ou você começou a advogar faz 30 anos. Ele está entregando, muitas vezes, a vida nas mãos deste advogado. E esse advogado, então, precisa, sim, ter esse conhecimento teórico e prático que você adquire, como você bem disse, consultando aí os casos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, as nossas faculdades de direito não lidam muito com isso, como acontece nos Estados Unidos, na Europa, acontece muito essa questão de estudo de casos. Então, são poucas as faculdades, não é, que se debruçam sobre um caso e trabalham com as diferentes vertentes, com os diferentes argumentos que podem ser utilizados. E isso cabe ao advogado que quer se dedicar àquela área fazer por sua conta, não é? Então, a faculdade deu ali o caminho, mas cabe a você trilhar este caminho. Eu tenho algumas colegas advogadas também, doutor Danilo, que se dedicam única e exclusivamente à execução penal. Então, ela não quer saber de processo de conhecimento, ela cuida apenas da parte de execução penal, ou seja, já houve uma sentença condenatória e ela atua nesta fase de execução. E é muito bem remunerada por isso, tem aí a sua clientela cativa, tem indicações. Por quê? Porque sabem que ela é especialista em execução penal. Então, é isso que nós estamos tentando aí demonstrar, né, essas vertentes todas que existem. Tem um colega advogado que trabalha basicamente com sustentações orais. Então, ele atua em primeira instância muito difícil. Ele costuma pegar o processo para fazer sustentações orais, mas ele é especialista nessa área, não é? Então, demanda aí, para quem quer seguir essa seara, não é? E aí todos nós, muitas vezes, acabamos fazendo as sustentações orais também, mas é importante lembrar, eu preciso saber quem está julgando o caso. E como que eu vou saber quem está julgando o caso? A internet está aí. Como você bem disse, pega lá o histórico de julgados. Antigamente a gente precisava ir no tribunal, pegar lá os livros, as bibliotecas, ficar vendo julgados no papel. Hoje está tudo disponibilizado na internet. Então, é muito importante que o advogado consiga, não é, ter essa disciplina, estudar dentro da área que ele quer se destacar, buscar esse material todo e sempre estudar, não é? Concordo. Concordo, mais uma vez, só concordei até agora, né? Hoje é fácil. Tá? Não adianta, por exemplo, um autor que eu adoro, não tenho o que falar, nós advogados adoramos, o Auri Lopes. Tá? Inclusive,
Estou participando de um grupo com o Bruninho, defensor público, o Fábio Sorge, o Paulo Sérgio. É muito legal, que é um grupo de estudar o livro do Auri. Nós estamos estudando o livro do Auri e a última aula desse grupo vai ser com o Auri. Então, assim, é maravilhoso. Só que, assim, a gente sabe que muitos juízes não citam o Auri. Juízes mais severos, né, que não são tão garantistas, vamos dizer assim, não citam o Auri. Então, assim, como que eu vou citar o Auri, por exemplo, na quarta ou quinta Câmara de Direito Criminal aqui de São Paulo? As famosas câmaras de gás. Eu não vou citar o Auri. É só pegar as decisões de qualquer um deles lá, eles não citam o Auri. Não vou citar o Auri. Agora, eu vou dar um exemplo, tá? É que me vem em mente, porque me chamou demais a atenção. O Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, não para de citar o Auri. Então, assim, se eu for olhar de todos os doutrinadores que o Celso de Mello menciona, se a gente for pegar ali dos votos que a gente lê dele, o que ele mais cita, lógico, estou falando dos casos criminais, é o Auri. Pô, então, assim, ótimo eu citar o Auri. E detalhe também, né, Marcelão, assim, tem que saber citar, né? Porque a gente sabe que não adianta eu explicar e citar o Auri para mencionar para o juiz que o Auri fala sobre inépcia, o que é inépcia. Eu não preciso disso, o juiz não vai ler, cara. Perde credibilidade. Eu preciso fazer aquela alusão da jurisprudência naquela questão cirúrgica, né? Menos é mais. Quanto menos nós escrevermos de forma mais objetiva, clara, enxuta, maior a probabilidade do juiz ler. E se o juiz lê e o direito for bom, seu pedido provavelmente vai ser atendido. O exemplo que eu falo aqui é o seguinte, mensagem do WhatsApp. Dependendo da mensagem do WhatsApp que eu vejo, eu nem leio. Eu nem começo, porque ela é tão grande que eu não vou terminar. Áudio agora, se é uma mensagem curtinha... 5 minutos, né, Leandro? Nossa, Danilo, você vê o áudio de 5 minutos, você fala, não, para com isso, né? Cara, isso... de mandar um outro, faz um resumo. Faz um resumo. Resumo. Pra eu entender o que é. Áudio mais de 2 minutos é podcast, não é áudio mais. Exato. Então, veja só, agora a mensagem é curtinha. E muitas vezes é bobeira, só que eu já li, até eu já li. Então, assim, essa é a tendência, né, dos tribunais, assim. Então, é bem isso, é saber como escrever, o que escrever, tá? Concordo, Marcelo. Assim, e hoje, né, antigamente, na nossa época, não tinha essas lives com essas dicas que a gente fala hoje aqui, conversa, que a gente, inclusive, ouve de advogados mais experientes, advogados que já, sabe, estão aí 40, 50 anos na trincheira da advocacia. A gente tem a oportunidade de aprender, é muito conteúdo, né? Então, virtual, então a gente tem que usufruir disso. Sim, essa troca de experiência eu acho muito importante. Então, o advogado precisa saber que ele não está sozinho numa ilha. Então, você precisa conversar com os seus colegas, não só da sua área, mas de outras áreas também. Entender como funciona, não é, a mentalidade do julgador, saber expor o que interessa para quem está julgando o caso. Não adianta você ir lá numa sustentação oral, você tem 15 minutos para falar. Você perde 5 minutos fazendo saudação, mais 5 minutos lendo doutrina e jurisprudência. Praticamente acabou o seu tempo. Então, você precisa saber quem é o seu destinatário. E por isso eu acho que hoje essa especificação, essa especialidade do advogado na sua área, mesmo dentro da área criminal, cito um exemplo, crimes eleitorais. Crimes eleitorais é um nicho muito específico. Então, você tem algumas peculiaridades que, se você não atua diretamente nessa área de crimes eleitorais, você acaba, muitas vezes, colocando o seu cliente numa situação muito ruim para ele, por um erro, ou uma desatenção sua. Então, é importante que, a partir do momento que você se presta a fazer uma área, não é? Compliance também, compliance hoje em dia, que está aí crescendo muito, não é? Em todos os segmentos, é um nicho muito específico. Existe mercado para esses profissionais? Claro que existe. Mas aí, como você disse, precisa saber se destacar. E o advogado só vai se destacar se ele estiver preparado. Por quê? Eu gosto, como o doutor Danilo aí tem o seu escritório, que atua
principalmente na área de direito penal econômico. Então, não adianta falar, olha, eu quero fazer área de direito penal econômico, mas eu não sei nada de direito penal econômico. Apareceu a oportunidade, mas eu não estou preparado para isso. Você vai prejudicar sobremaneira o seu cliente. Então, se prepare para a área que você quer. Aí, quando surgir a oportunidade, você vai abraçar essa oportunidade e aí sim você começa a mostrar os resultados, começa a se destacar na área. Então, precisa ter calma também, né, doutor Danilo? Não dá para sair aí querendo atirar para todos os lados, lembrando que tem sempre esse binômio, né, a preparação e a oportunidade. Sim. Eu acho, pegando um gancho no que você está dizendo, eu acho que, primeiro, a primeira denúncia que eu li de crime tributário, eu achei a coisa mais chata do mundo. Eu falei, o que é isso? Eu não entendia nada. Eu li aquele auto de infração, eu falei, meu Deus, o que é isso? Com o passar do tempo, estudando cada vez mais, trabalhando em parceria com advogados tributaristas, isso é extremamente importante. O que eu falo numa mesa de reunião, porque o empresário, isso é muito importante. Esse cara que está assistindo a gente, Ricardo Avelino, esse é fera, viu? Você é amigão, parceiro, criminalista exemplar. Veja só, eu sempre chego numa mesa de reunião e falo o seguinte, eu não sei tributário como advogado tributarista. Eu chego para o empresário e falo, provavelmente a tributação que incide na sua empresa, você sabe muito mais que eu. Porque senão, eu já deixo claro isso no começo da reunião, o que eu sei é mais direito tributário do que os outros criminalistas. Por isso que eu preciso de você aqui para me explicar que material que é esse, para eu saber se, por exemplo, incide ICMS ou não, como que era a sua operação, para saber se veio do Estado, veio para o outro, se acredita, se não acredita, tá? Se é substituição tributária, se não é caso de substituição. Então, eu não tenho algumas coisas, o advogado tributarista não sabe mesmo. Tá? Mas eu preciso saber mais direito tributário que os outros criminalistas, para eu poder falar que eu sou especializado em crimes tributários, por exemplo. Né? Então, trabalhar na área do direito penal econômico não é só sair por aí dizendo que eu trabalho na área e colocar um nome ou no cartão que eu trabalho na área de direito penal econômico. É, de fato, conhecer as peculiaridades dessa área. E aí fazendo um linkzinho puxando um pouquinho mais para essa questão que nós falamos na live, conhecendo o perfil do seu cliente. Esse cliente, Marcelão, eu falo assim, pelo menos os meus, vai. Não são clientes que necessariamente pagam mais. É o cliente que chora, o empresário, muitas vezes. Eu preciso sentar com ele aqui e falar, olha, eu não sou o distribuidor de sabonete líquido da sua empresa. Tá? Que eu sou o último colocado na folha de pagamento. Se você não entender que eu estou defendendo você num inquérito policial, muitas vezes a sua esposa, porque está no contrato social, ou num processo, enfim, se você não entender que eu sou prioridade na folha de pagamento, eu vou largar seu caso, porque se você é prioridade para mim. Então, assim, ele trabalha a gente, muitos, tá? Muitos, não todos, mas muitos, trabalham com você como se fosse um fornecedor dele. Tá? Então, sabe aquela coisa do empresário que leva, enrola um pouquinho, atrasa um pouquinho tal. Tanto que eu tive que colocar um sistema de boleto. Então, se atrasar, paga uma multinha. Para mim nem é ruim, não fica nem ruim. Se atrasar muito, eu saio. Então, eu vejo, às vezes, e me revolta isso, gente simples, honesta, que paga com muito mais prazer o advogado, me paga aqui, sabe, com muito mais prazer, do que o cara que é empresário e chora por conta de valores que eu sei que para ele isso não é significativo. Então, esse perfil que quem quer entrar na área do direito penal econômico vai saber lidar. E detalhe, esse cara, esse empresário, ele tem meia dúzia para mais de advogados na família por parte da esposa dele, talvez o filho ou a filha dele seja advogado, está cursando direito, mais meia dúzia do outro lado da família, ele vai questionar todo mundo, vai perguntar para todo mundo o que você está falando. Então, se você não for uma pessoa preparada, ele vai sabatinar. Ele vai sabatinar e ele vai ver que se você sabe ou se você não sabe. E, se você tem autoridade, você vai chamar ele, é o que eu sempre faço. Ah, te falaram isso? Tá bom. Então me traz essa pessoa para vir aqui, fazer uma reunião comigo, o escritório está de portas abertas, atendo com todo prazer, mas não adianta alguém dar uma opinião para você de uma situação que ela não conhece as peculiaridades do seu caso e falar que eu tenho que adotar uma diretriz ou outra. Eu sou especializado nisso e eu só faço isso. E aí tá, Marcelão, aquilo que você falou no começo da nossa live, de você não ser generalista.
O generalista não tem essa autoridade que nós temos de dizer, eu só faço isso. Eu duvido que essa pessoa que faz de tudo saiba mais do que eu que só faço isso. Tá? Com toda humildade, né? Enfim, né? Claro. Mas a gente também tem que se impor, né? É importante lembrar também que a relação cliente-advogado é baseada na confiança. E muitas vezes o cliente não te conhece. Ele vai ali para uma reunião meio que assustado por causa da denúncia que ele recebeu a citação, com medo, com receio, mas no meu caso, normalmente eles já vêm todos com uma indicação prévia, não é? E aí ele precisa, naquelas minutos, horas de conversa, sentir a confiança, sentir credibilidade, que efetivamente você entende do assunto para outorgar essa procuração para você defendê-lo. Então, isso é muito importante. Doutor Danilo, nós temos um tempo curto de live, 1 hora só cravada, está acabando aí o nosso tempo, mas eu queria ainda falar um pouquinho sobre a captação de clientes. Nós temos aí o Estatuto da OAB, não é, com uma série de restrições sobre esta forma de captação de clientela, principalmente na área criminal. Então, gostaria que você discorresse um pouquinho aí para um advogado, principalmente que está iniciando a carreira criminal, ou aquele advogado que está voltado agora para a área criminal, como que ele pode fazer para buscar essa clientela? Como que se atinge aí, como se faz uma captação de clientes de forma ética, sem violar o código de ética? A gente deixou melhor para o final, né? De propósito, de propósito. Olha, assim, eu vou começar contando para todo mundo que está nos assistindo que todas essas dúvidas eu tive no começo, tá? E não existiam lives, não existia tanto canal de comunicação para eu esclarecer. E eu também não conhecia na época pessoas que eu tinha intimidade. Nós nos tornamos amigos depois. Então, por exemplo, eu não era próximo do Marcelo para abrir o coração, e não tinha nem o WhatsApp, né? Que você manda um WhatsApp, o cara responde depois. Não tinha nem o telefone, a coisa não era como é hoje, essa proximidade de todos com todos, né? Então, assim, eu tinha essas dúvidas. E eu passava pela minha cabeça, por algum momento, e uma coisa, um lado, a razão falava uma coisa, o coração falava outra, no sentido de que, será que eu tenho que ser amigo? Ou, amigo não, né? Mas assim, colega, ou as pessoas que fazem coisas erradas devem me conhecer, porque provavelmente são elas que vão me indicar, né? Clientes. Eu lembro que eu tinha um escritório aqui no centro de Campinas, eu comecei bem no centro, né? Aquelas salas pequenas, enfim, com uma despesa pequena, para poder arcar com os custos. E tinha um senhorzinho, Marcelão, que era bicheiro. Ficava lá, né? A banquinha ali, aquelas banquinhas que tem ali no Campos Sales ali, né? Aí eu falava, cara, será que eu preciso conhecer esse cara? Esse cara deve conhecer tudo que é tranqueira. Aqui vai me indicar, né? Mas eu nunca fiz isso porque, no fundo, alguma coisa dentro de mim dizia, mas não pode ser esse o caminho. Não pode ser esse o caminho, porque assim, eu não quero ser o advogado criminalista que tem uma relação próxima com o bandido. Eu quero andar de cabeça erguida. E eu ouvi muitos nãos. As pessoas falavam, não segue esse caminho. Porque o advogado criminalista, ele é ameaçado, ele tem que andar com o bandido. E assim, era o que eu ouvia, eu sofria, aí eu pensei, falei, quer saber? Mesmo que eu ganhe pouco, eu vou fazer o que eu gosto. E com o tempo eu vi que as coisas não são assim. Tá? Então, como que eu faço para captar um cliente? Eu preciso ser amigo de bandido? Não, você não precisa ser amigo de bandido. Você nem deve. Na verdade, ele tem que olhar para você como advogado. Então, assim, para começar, eu tenho alergia de quando eu chego num parlatório, numa unidade prisional, e eu vejo um advogado falando com o cliente no mesmo linguajar do cliente, no mesmo pé da escada, sabe? Naquela situação de muita gíria, você não sabe ali quem que está falando, se é o cliente, o bandido ou o advogado. O cliente, ele sempre tem que te olhar como advogado. Tá? Manter a neurolinguística de manter a mesma sintonia de linguajar não funciona aqui. Ele vai te olhar como advogado, porque se um dia você tiver que dar uma sentença ruim para ele, ou dizer que o habeas corpus não deu certo, um pedido de liberdade não deu certo, ele não vai enfiar o dedo na sua cara, porque ele vai te ver como profissional, e não como um amiguinho de bairro dele. Tá? Então, para captação de cliente, o que eu sugiro? Relacionamento que você tem com outros advogados, tá? Com outros colegas. Então, assim,
pessoas que têm relacionamento com pessoas. Médicos têm relacionamento, dentistas têm relacionamento, outros colegas têm relacionamento. Mas não é chegar para o seu dentista, que talvez você seja seu dentista de muito tempo, e você tem uma certa intimidade e falar, olha, eu tenho um escritório agora, manda um cliente lá para mim. Isso assim, isso é um absurdo. Primeiro, porque assim, já vai mostrar uma situação degradante, né? Que você está desesperado. Por mais que você esteja começando, a gente tem que ter uma postura, sabe? O que esse dentista precisa saber é, primeiro, que você é advogada ou advogado. Segundo, qual é a sua especialidade? Porque se aparecer, ele vai lembrar de você, da sua especialidade, porque com certeza esse dentista tem outros amigos advogados. E como você ganha autoridade? Tá? Um exemplo. Se um dia ele comentar alguma coisa, deixa eu te perguntar algo. Se for algo que você tem conhecimento, ajuda, orienta. Orienta, aconteceu. Dá uma orientação superficial, lógico, você não pode dar uma orientação com quem não conhece detalhes do caso. Mas às vezes é uma orientação, olha, isso aqui é legal, isso aqui é legal, se for o caso, pede para me ligar tal. E segundo, sabe o que é bacana? Um dia, manda uma mensagem pro seu dentista. Falou, sabe aquele problema que eu te orientei? Deu certo? Você está precisando de alguma coisa? São formas desse dentista sempre ter você em mente. Marcelão, o que eu sempre pensei, assim, primeiro, as pessoas precisam saber que o Danilo é advogado. Segundo, as pessoas vão saber que o Danilo é criminalista. E hoje eu falo pra você que deu certo, cara, porque ninguém vem me indicar nada. Então, você estava falando de indicação, tem colega meu, advogado também, ela fala, você faz tantos anos que você não me indica nada. Eu falo, mas não aparece, as pessoas não me procuram mais pra isso. Exato, exato. Né? Então, eu acho que assim, não tem segredo, cara. Só que isso tudo só vai dar certo se a pessoa fizer tudo aquilo que você falou desde o começo da live até agora. Ela vai ter que estudar, ela vai ter que perguntar para os mais experientes, ela vai ter que ter postura profissional, sabe? Hoje em dia o advogado, tem advogado que não usa gravata, tem advogado que usa, tudo isso depende, é relativo. As coisas mudaram um pouquinho, mas assim, a gente precisa estar bem vestido, e não é com roupa cara, é bem vestido, sabe? Você vai no médico, você não espera isso de um médico? Não te dá um conforto quando você vê o médico pela primeira vez, eu não sei quem é, eu abro a porta e vejo lá o médico com uma postura condizente, aquilo me passa uma tranquilidade, uma segurança, claro, que é a mesma que o seu cliente quer ver de você. Exato, isso é importantíssimo também, essa aparência visual, não é? Porque, como eu disse, muitas vezes o cliente não te conhece, nunca te viu, veio por indicação. Aí chega, você tá de moletom, você tá cabelo para cortar, tudo de qualquer jeito, não dá, não inspira confiança. Dormiu de cabelo molhado. Exato, não inspira confiança. Então, precisa ter postura ética, postura profissional também, afinal de contas, você é o seu maior marketing, né? Você tem que ter essa aparência visual também para as pessoas terem credibilidade em você, porque se ele não te conhece, fica muito difícil ele assinar um contrato de honorários com cifras altas, muitas vezes, e sem inspirar confiança. Não vai acontecer isso, não é? Então precisa ter essa postura ética, séria e muito estudo, não é? Muito estudo, não só de leis, mas como bem disse o doutor Danilo, pegando os casos práticos também. Então, estudando os processos, identificando os argumentos utilizados, seja pela acusação, seja pela defesa, como que o juiz julgou aquele caso, não é? Então, isso vai construindo a sua personalidade, os seus argumentos. Doutor Danilo, apareceu o reloginho aqui, nosso tempo está se encerrando. Mais uma vez, então, eu agradeço aí a sua disponibilidade, agradeço a todos os que nos acompanharam nessa live e você tem aí mais 30 segundos para fazer as suas considerações finais, doutor. Pô, me senti agora no grande debate da CNN, hein? Marcelo, eu agradeço aqui, cara, o convite. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, seja porque foi meu professor lá atrás, seja pela amizade que a gente construiu ao longo do tempo. Você é um advogado criminalista conceituado na cidade, seja pelo seu conhecimento técnico, seja pela postura ética que você tem. Então, é uma das pessoas que eu sempre me inspirei profissionalmente. Tenho certeza que seus alunos e ex-alunos também sentem essa confiança, essa credibilidade, esse carinho por você. Aproveito também para agradecer quem nos assistiu, né? Aliás, são 7h30 de uma terça-feira e a semana está quase na metade. Isso aí. Obrigado a todos os nossos ouvintes pelos comentários que fizeram.
Agradeço aí também, doutor Danilo, e um forte abraço aí a todos, pessoal. Ah, Danilo, só pedir sua autorização aí depois, vai estar publicado no IGTV aqui do Instagram e no YouTube também, pode ser? Autorizadíssimo. Maravilha, então. Obrigado, pessoal. Um abraço, Forte meu abraço irmão. a todos. Valeu, Até pessoal. mais. Tchau, tchau.